Olá, segundo ano! Preparados para a nossa videoaula de História? Hoje, o nosso conteúdo é sobre capitanias hereditárias. Então, pegue o seu livro de História, abra-o na página 37, porque nós vamos estudar da 37 até a página 40. Então, vamos lá? Dentro do processo de colonização do Brasil, nós temos um processo muito importante que nós conhecemos com o nome de capitanias hereditárias. Hoje, nessa videoaula, você vai estudar como se deu esse processo de colonização do Brasil utilizando as capitanias hereditárias. Então, lembra que no nosso último vídeo eu disse a vocês que o território brasileiro ele passou por várias invasões de holandeses e franceses? Os holandeses e franceses tentaram conquistar o nosso território por diversas vezes. Por isso, Portugal se viu obrigado a ocupar esse território. Mas a colonização de um território tão grande como o Brasil levava-se tempo e muito dinheiro. Por isso, Dom João III, ele decidiu adotar um regime que ficou conhecido como capitanias hereditárias. Recebeu esse termo de capitanias hereditárias porque era passado de pai para filho. E esse filho que recebia essa capitania era sempre o filho mais velho. Por isso era vitalício, era para sempre, né? Desde que ele cumprisse ali todas as regras para que ele pudesse ocupar aquele território. Então, o Brasil, ele foi dividido, como você pode ver aqui na imagem, em 15 capitanias, que foram doados a 12 donatários. Foi assim que eles ficaram conhecidos, como donatários. E as pessoas que receberam essas terras, porque eles não pagaram por elas, eles receberam como uma doação. Foram pessoas que tinham dinheiro, eram pessoas importantes. Então, militares, fidalgos ou funcionários da administração colonial recebeu essas terras. Só que ele precisava investir nesse território dinheiro. Por isso era uma doação, desde que ele pudesse investir do seu próprio dinheiro para fazer aquelas terras que ele ganhou prosperar. Então, dessa forma, utilizando as capitanias hereditárias, foi possível garantir a posse da terra e explorar, né? Esses donatários podiam explorar toda a riqueza pertencente ali, aquele território que foi doado a ele, com uma condição de pagar os lucros a Portugal. Nesse mapa, que também tem no seu livro, você vai conseguir perceber quais são essas 15 capitanias. Tá vendo aqui dentro do mapa? E aqui fora tem o nome dos donatários que receberam a posse da terra. Eu não vou ler todas, tá? Eu vou ler aqui, talvez as mais importantes, né? Que prosperaram ou que foram mais significativas para esse período. Então, olha, nós temos aqui a primeira capitania, que eu vou citar para vocês, é a capitania de Pernambuco, que foi uma das capitanias que prosperaram, que tinha como donatário, Duarte Coelho. Aqui, na Baía de Todos os Santos, nós tínhamos como donatário Francisco Pereira Coutinho. Em Porto Seguro, Pero de Campos Tourinho. São Tomé, Pero de Goz. São Vicente, que são duas, tá vendo? Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, primeiro Quião e segundo Quião. E aqui de Santo Amaro nós temos Pero Lopes de Souza. Aqui toda essa partezinha verde do mapa corresponde àquelas terras pertencentes a Portugal. Lembra daqui a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas? Essa parte aqui do território ela já era pertencente aos espanhóis. Então aqui
Eu quero que vocês possam parar depois e olhar no seu livro cada uma delas, porque você vai ter que preencher lá na página 40 com os dados das capitanias e dos seus donatários, tá bom? Acho que talvez lá naquela atividade só com o nome das capitanias. Vamos continuar? As capitanias, elas enfrentaram muitos problemas, não é? Para que elas pudessem prosperar. Lembra que eu falei que era preciso ter dinheiro? Então, muitas das pessoas que ganharam a posse da terra não tinham interesse em ocupar o espaço justamente pelo grande recurso financeiro que ela precisava ter para poder ocupar aquele território. Então, a falta de recurso desses colonos impediram que muitas dessas colônias fossem, né, crescendo. E algumas colônias, elas também sofriam com os ataques dos indígenas e principalmente dos indígenas e dos franceses. Então, toda essa mistura aqui que a gente tem de conflitos dentro do território fizeram com que muitas capitanias não prosperassem. As duas capitanias que deram certo foram as capitanias de São Vicente e Pernambuco. E aqui nós temos dois fatores aqui importantíssimos, que é o tipo de cultivo que foram implementados nessas colônias, aliado ao clima favorável para ela. Então, aqui em São Vicente, olha onde está localizado São Vicente, ó. São Vicente, tá vendo aqui, dentro do nosso território do Brasil? Muito bem, estamos falando dessa partezinha do nosso território. São Vicente, devido à lavoura de café, cana-de-açúcar e criação de gado, que são até hoje produtos da agricultura brasileira. E aqui em Pernambuco, nós já temos aqui o cultivo da cana-de-açúcar. Mas aliado a isso, nós temos um clima favorável para o plantio da cana. Motivos para o fracasso de algumas capitanias hereditárias. O solo, que não era tão fértil para os plantios que se era proposto para aquele período. O isolamento em relação à coroa portuguesa, porque se aqui eles precisassem, aliado a isso, a comunicação, porque quanto mais longe, daquelas capitanias mais importantes, talvez esse seja um dos grandes problemas, que seja o imenso território que nós temos. Para esse momento aqui, era difícil, porque as comunicações não eram tão avançadas como é hoje. Então, se uma dessas capitanias precisasse de uma ajuda imediata, essa ajuda só iria chegar daqui a meses, porque a comunicação entre o Brasil e Portugal levava-se 2 meses de navio para acontecer. Não era pegar um telefone e ligar. Essas correspondências eram através de cartas. Então, esse distanciamento da coroa portuguesa também foi um empecilho para que as capitanias hereditárias pudessem prosperar. Certinho? Continuando, as capitanias hereditárias, elas foram extremamente importantes dentro desse processo de colonização. Primeiro, porque foi possível criar os primeiros núcleos de povoamento, como São Vicente, que foi uma das capitanias que prosperou, Olinda, lá em Pernambuco, e Santos, que fica ali localizado próximo à região que hoje a gente tem como São Paulo. Então, tudo mais aqui a preservação da posse da terra e a expansão da economia, especialmente na cana-de-açúcar. A gente não ficou apenas dependente aqui do pau-brasil. Essas capitanias trouxeram uma nova forma de investir no território. Tranquilo? Vamos continuar. Agora que você já viu sobre as capitanias hereditárias, pôde perceber que as capitanias hereditárias eram passadas de pai para filho, tinham um caráter vitalício, que apenas 2 capitanias foram as que prosperaram, São Vicente e Pernambuco.
você pode ver também os motivos pelos quais elas fracassaram e a importância dela no processo de colonização. Então, agora leia todo o conteúdo, tendo como base tudo que você ouviu aqui na aula hoje, e depois você vai responder a página 38, segunda coluna, 39 e a página 40, que é aquela que você vai precisar do mapa das capitanias hereditárias. Não deixe sem responder as suas atividades, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!